glória, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. Te glorifico, te exalto, Senhor, com toda adoração. Que você possa adorar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua súplica. O Senhor, Ele está presente, o Senhor já se faz presente, a glória de Deus já está aqui, já está na casa, que você pode adorar, você pode, sinta-se à vontade, abre o teu coração, exalte o nome do Senhor, adore este Deus todo-poderoso, esse Deus glorioso. Que você possa dizer bom dia para o seu amigo que está do lado do teu irmão, você que está aí na live também possa adorar, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é digno de todo louvor. E você pode louvar e dizer para Ele: eu te vejo em tudo, Jesus, eu te vejo em tudo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro, a brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Obrigado, Deus. Ouço o seu sussurro, na brisa que vem amanhecer. Oh, Jesus, coisa linda, Deus. Obrigado, Senhor. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida.
bom, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Comecei esse hino dizendo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Cante junto comigo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Batendo palma bem alegre pro Senhor. Aleluia. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Diga. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Bendirei, bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Diga, igreja! O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. A igreja! O Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. Só a igreja! O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Pra terminar, igreja, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Oh, glória, sente-se um pouquinho.
O Senhor é bom. Aleluia. E este louvor nos faz adorar ao Senhor e dizer que Ele é bom. Está acontecendo várias coisas aí fora, mas o Senhor é bom. E nós vamos louvar, sempre exaltar este Deus. Esse louvor fala também da fidelidade. Não vou dividir minha adoração. Eu não vou. Eu falei até que muitas coisas que acontecem com nossas vidas e a gente acaba ficando assim, meio desanimado. Mas o Senhor sempre nos dá força, sempre nos capacita. E nós vamos louvar e exaltar este Deus, dizendo para Ele: Senhor, não vou dividir a minha adoração, minha vida pertence ao Senhor, eu sou do Senhor. Vamos louvar, igreja, vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Oh, glória. Bendito seja. Ó Deus de Israel, eu sei, vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! Nada pode, igreja, diga a Ele, diga ao Senhor. Aleluia! Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Oh, glória! Deus poderoso! Aleluia! Aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem flecha que voe de dia. Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, sou protegida. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anjo para me guardar. Prefiro ser Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel, Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Santo, 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 santo. Deus de toda glória. Aleluia. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, igreja. Eu sinto Deus tocando vidas nessa manhã. Eu sinto Deus levantando você que estava desanimado. O Senhor te levantando e te capacitando e dizendo assim: ei, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não desanime o teu coração. Credes no Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor está queimando aqui no meu coração. Não desanime, continue caminhando firme no Senhor, em nome de Jesus, amém, igreja? Pode ser. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que bom que os irmãos vieram, que estão aqui nesse dia 15 de novembro, né? No qual nós vamos ter as nossas eleições. Daqui a pouco nós vamos estar orando por isso também. E que louvor poderoso é esse que nós acabamos de cantar, né? Que louvor poderoso. E o louvor fala que, Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Estamos falando com as nossas bocas, com os nossos lábios, que a nossa oração, que o meu coração, que a minha alma, o meu ser é exclusivo de Deus. E eu não abro mão do céu. Mas mediante a palavra que nós vamos ver hoje, inclusive a palavra que nós vamos ouvir hoje fala de adoração, e o título da palavra eu já vou dar de antemão aqui, é os cuidados para não dividir a nossa adoração. Nós vamos poder fazer uma análise se nós estamos fazendo justamente aquilo que Jesus Cristo falou lá em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, uma repetição do que ele falou lá do profeta Isaías, no qual esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vamos fazer essa análise hoje. Porque com toda sinceridade, irmãos, me entristece muito o coração quando um dia, e isso para quem está assistindo a nossa live em casa também, um dia no qual nós temos que realizar o nosso dever cívico como cidadão, em votar,
nós trocarmos a adoração, um culto de adoração ao Senhor, porque eu vou votar, a não ser que o segundo culto esteja muito cheio, coisa que eu não acredito. Será que isso é não abrir mão do céu? Será que isso não é dividir a adoração? Será que a proposta que o diabo tem nos oferecido dos atrativos do mundo, e tudo o que no mundo há tem sido mais prazeroso ou tem chamado muito mais a nossa atenção do que a obra do Senhor, o culto de louvor e adoração ao Senhor? Nós vamos analisar isso segundo a palavra do Senhor. Mas antes, um aviso que eu considero muito importante. Há aproximadamente 1 ano e 8 meses atrás, o Senhor tocou no coração de algumas irmãs aqui da nossa igreja, para que elas iniciassem uma campanha de leitura da palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária, que coisa magnífica. E após 1 ano e 8 meses, essas irmãs juntas, diariamente, compartilhando aquilo que estava lendo, todos os dias, sem falhar, algumas falhavam um dia ou outro, corria, lia 2, 3, 4 capítulos, todos os dias, sem falhar, durante esse 1 ano e 8 meses, decidiram em seus corações em ler a palavra de Deus, e agora nesse mês que nós estamos, elas terminaram a leitura de toda a Bíblia. Irmãos, isso é uma bênção, irmãos. Sabe por quê? A maioria de nós temos dificuldade de ler a palavra de Deus. E muitos que se dizem cristãos nunca leram a palavra de Deus toda. Vai passar uma vida toda aqui na terra, de 30, 40, 50 anos, 70, 80, e vai chegar lá no céu, na presença do Todo-Poderoso, e falar: eu não tive tempo durante 70, 80 anos para ler a sua palavra, aquilo que o Senhor deixou para mim. Então isso é muito marcante, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. E eu, por já ter lido a Bíblia, e estou lendo novamente em família, nós acabamos o Novo Testamento também essa semana. Irmãos, desliga esse ventilador aqui para mim, por favor. Nós acabamos o Novo Testamento essa semana. E como é difícil ler a palavra de Deus. Então foi um desafio no qual essas irmãs abraçaram e foram do início até o fim. Umas motivando as outras, umas compartilhando com as outras somente a dificuldade, mas terminaram. E a partir de amanhã, elas vão estar iniciando novamente a leitura de toda a Bíblia. E eu também prefiro que a gente lê 2 capítulos por dia. Por quê? Porque você consegue ler com calma e entender aquilo que você está lendo. Se você ler 4 capítulos por dia, você consegue terminar a leitura da Bíblia dentro de 1 ano. Porém, você lê muito rápido e aí você não consegue se alimentar e entender o que você está lendo. 2 capítulos por dia eu acho que é o ideal para que nós possamos nos alimentar. Então, a partir de amanhã, as irmãs começarão de novo. Aquelas irmãs que sentirem o desejo de estar engajadas na leitura da palavra de Deus, procurem a irmã Ângela ou a irmã Iracema, que elas vão estar passando as diretrizes para as irmãs. Tem algumas irmãs que não terminaram ainda e estão terminando, mas leiam a Bíblia. Quem estava aqui no culto de missões pôde observar que o missionário que estava falando conosco aqui, ele disse que a leitura da palavra de Deus nos dias de hoje não é apenas um luxo ou algo para conhecimento, mas questão de sobrevivência. Haja visto um vídeo que saiu e todos nós vimos de um pastor renomado, no qual até eu tinha um conceito muito bom dele, pregando heresias, falando que a Bíblia e a palavra de Deus tem que ser atualizada. A palavra de Deus diz que esse povo peca
por não conhecer as Escrituras e o poder transformador que ela tem em nossas vidas quando nós lemos. Então, irmãos, irmãs, procure então a irmã Ângela, a irmã Iracema e faça parte desse grupo de ler a Bíblia em 1 ano para 1 ano, 1 ano e 8 meses, 1 ano e um pouquinho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 8, e aí eu vou pedir a ajuda aqui, tá? Do nosso Data Show, Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, versículo 25 e 28. E depois nós vamos para o capítulo 10, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 8, do 25 e 28. E depois nós vamos para o capítulo 10. Cuidados para não dividir a nossa adoração. Sentados mesmos como os irmãos estão, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 25, depois vamos para o 28, depois capítulo 10, do 8 ao 11, depois 24 e 25. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Agora o 28. E Faraó insistiu: Eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Agora o 10, Êxodo 10, do versículo 8 ao 11. Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do Faraó, que lhes disse: Ide servir a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? E aí Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E Faraó afirmou: em verdade precisareis mesmo de Yahvé, quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Agora 24 e 25. 10, 24, 25. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ide, portanto, servir a Yahvé, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhe Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que oferecemos a Yahvé, nosso Deus. Vamos orar? E vamos aproveitar e orar também pelas nossas eleições. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos nos colocar na Tua presença nesse momento. Fala ao coração da Sua igreja, assim como o Senhor falou, ó Deus, ao meu coração com essa palavra. Será que nós, nos dias de hoje, estamos como o povo do Velho Testamento, quando o Senhor levantou Isaías para falar que nós te adoramos com os nossos lábios, mas nossos corações estão longe de ti? Será que nós estamos, Senhor, como o povo, os fariseus, na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual o Senhor repetiu essas mesmas palavras do profeta Isaías? Tenha misericórdia de nós, dai-nos o discernimento da tua palavra. Os dias são maus, os dias são difíceis. O inimigo, nosso adversário, não brinca de ser inimigo, e muitos de nós estamos brincando de ser cristãos. Tenha misericórdia das nossas vidas, ajude-nos a caminhar contigo, ajude-nos a ser realmente verdadeiros adoradores, para que possamos não somente adorar com as nossas bocas, mas que nós possamos adorar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Abençoe também as nossas eleições. Hoje é um dia, ó Deus, que nós estaremos escolhendo
aqueles que vão nos governar nos próximos 4 anos, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, esteja dando a capacidade para esse povo, ó Deus, saber quem é escolher. Dai-nos a capacidade, dai-nos a inteligência para escolher melhor os nossos candidatos, para que nós possamos ter, ó Deus, governantes melhores, para que o povo não pereça, para que o povo não sofra tanto com os descuidados, ó Deus, de prefeitos e vereadores, no qual não tem a responsabilidade de conduzir uma cidade, ó Deus, como deveria fazê-lo. Abençoe a tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer nessa manhã essa palavra de edificação, não somente ao meu coração, irmãos, mas ao coração de todos os irmãos. Porque Deus, desde o início do mundo, desde o início de tudo, Ele separou o homem, separou a mulher e colocou no nosso coração esse desejo de nós adorarmos ao Senhor. E é gostoso quando nós estamos na casa de Deus, nesse ambiente no qual nós acabamos de louvar, de adorar, de glorificar a Deus, de sentir a presença de Deus. Mas a adoração ela não é apenas isso que nós fazemos aqui, mas ela é um estilo de vida. E numa tipologia muito interessante, e os irmãos vão observar isso, essa tipologia que eu estou falando aqui, numa tipologia muito interessante, aconteceu lá no início de tudo, lá no livro de Êxodo, no qual nós acabamos de ler. Aconteceu uma tipologia muito interessante, no qual nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, como exemplo daquilo que aconteceu com o povo hebreu, com o povo de Deus ali. Tudo aquilo que aconteceu com Moisés e Faraó, nós vamos usar essa tipologia para trazer para as nossas vidas nos dias de hoje e observar como o inimigo das nossas vidas, o diabo, nosso adversário, ele é astuto e ele procura fazer de tudo para destruir a nossa adoração. E quando ele não consegue destruir a nossa adoração, ele vai trabalhar de uma maneira incisiva para anular a nossa adoração a Deus. E quando ele consegue anular a nossa adoração a Deus, nós temos uma adoração dividida. E tendo uma adoração dividida, nós sabemos que o Senhor não aceita essa adoração. Então nós podemos olhar para a figura de Faraó, e enxergar a figura de Faraó, uma tipologia da figura de Faraó como um inimigo das nossas vidas, como Satanás, e podemos olhar para a figura do Egito como a figura do mundo, e Moisés ali como um libertador para tirar o povo hebreu cativo ali do Egito. É interessante que quando Moisés foi ali libertar aquele povo da escravidão, em Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos arrancou do império das trevas. Ele nos tirou, nos arrancou do império. Todo império tem um rei, e todo rei tem domínio sobre o seu povo. Principalmente um rei como era o rei do Egito, Faraó, que gostava de escravizar aquele povo. E nós lemos na palavra de Deus que da mesma forma, falando bem breve, que da mesma forma que naquele dia o povo hebreu foi libertado da escravidão através de todo aquele ritual da Páscoa, o sacrifício do cordeiro, o cordeiro que foi imolado sem mácula, sem mancha, e foi tirado aquele sangue, e aquele sangue foi aspergido nos umbrais das portas para que o povo hebreu, os filhos, os primogênitos, não morressem. Da mesma forma, Paulo diz aos Coríntios que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E João Batista, na primeira vez que ele encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então é bem parecido uma situação com a outra. E lendo esses versículos nos quais nós acabamos de ler, Moisés leva uma mensagem direta a Faraó. Deus chama Moisés ali no monte, na situação da sarça ardente, e ele dá uma ordem direta para Faraó, que era para Faraó deixar o povo de Deus, o povo hebreu, ir para quê? Para que eles o adorassem. Era uma ordem direta, ou seja, todo o propósito da redenção, logo depois existe o propósito da adoração. E por quê? Porque sem a redenção não tem como ter adoração. Sabe por quê? Escravos não adoram. Enquanto eu viver escravo do pecado, observam isso, que coisa interessante. Enquanto eu estiver escravo do pecado, a minha adoração não é completa. Enquanto aquele povo estava escravo do Egito, eles não teriam como adorar a Deus. Mas Satanás, sabendo de tudo isso, lá em Isaías 14 diz, né, que ele, se revelando, subirei acima das estrelas de Deus e me assentarei no trono de Deus. Desde o início de tudo, da rebelião de Satanás, ele buscou usurpar a adoração a Deus. Desde o início de tudo, ele tentou roubar, tirar essa adoração que nós temos, que os anjos tinham de Deus. Então ele vai lutar com todas as forças que ele puder para impedir que nós adoramos a Deus. E não é adorar somente de boca não, que quando nós adoramos somente de boca, isso para ele tá bom. É adorar de coração. É adorar em espírito e em verdade. É adorar com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Quando ele não consegue impedir, o que ele quer realmente é impedir, é o que ele faz com todo esse povo que nós vemos aqui. A princípio ele quer impedir, quando ele não consegue impedir, ele vai batalhar para anular, para que nós possamos ter uma adoração dividida. E aí Moisés chega para Faraó, e a primeira contraproposta, ou a primeira proposta que Faraó dá para Moisés é o seguinte: olha, você pode adorar o seu Deus, não tem problema nenhum, eu não vou impedir de você adorar o seu Deus, mas adore aqui dentro do Egito, ainda sendo escravos. Olha que proposta mais descabida, né? Ou seja, o que Satanás, figurado na figura de Faraó, estava dizendo? Você pode adorar a Deus, mas você vai continuar aqui no mundo. Você pode ir lá adorar a Deus, mas tudo aquilo que você fazia antes de conhecê-lo, você vai continuar fazendo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o propósito que temos que ter e de ser é de um povo separado para louvar e glorificar a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo para nos desarraigar do inferno e do mundo. Sabe o que é desarraigar, irmãos? É arrancar fora, é tirar desde a raiz. Isso significa de desarraigar, é tirar completamente do mundo. E é por isso que Moisés queria tirar o povo hebreu, o povo de Deus daquele lugar. Para quê? Para que eles pudessem prestar culto ao nosso Deus em total liberdade. Sabe qual que é o maior problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não só estou falando nós aqui, mas a igreja de Cristo em geral, em toda a face da terra, é que muitos querem vir adorar
e continuam com um pé no mundo. Muitos querem adorar, mas às vezes estão com os 2 pés no mundo. Muitos querem adorar com um pé no mundo e um pé na igreja. E não é isso que Deus espera de nós. Em 1 João, capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E sabe o que é estar no mundo, irmãos? É se preocupar muito mais em fazer as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Sabe o que eu penso? Eu penso que, se isso vem na minha mente, vira e mexe, todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Vocês já pensaram nisso? Irmãos, isso tem que bater no nosso coração todos os dias. Todos os dias, porque não vai ter como fugir. A Bíblia fala que é grandes e pequenos, jovens e anciãos, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Imagine só, você diante do Deus Todo-Poderoso, diante do tribunal de Cristo, e aí nós vamos falar para Ele o quê? O que nós fizermos para o seu reino? Qual foi a minha contribuição para a expansão do seu reino? O que eu fiz no meu dia a dia para glorificar o teu santo nome? Como era a minha forma de adoração? Era uma adoração de lábios ou era uma adoração de estilo de vida? Todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Cristo. E Ele vai cobrar cada um de nós aquilo que nós fizemos enquanto nós estivermos por aqui. A primeira proposta de Faraó não era tão apropriada, né? Ela não tem nada de sutil. Ele tenta fazer com que o povo adore a Deus, mas continue sendo escravo. Adorar a Deus sem ter uma mudança de comportamento, adorar a Deus sem ter uma mudança de vida, continuando com as mesmas práticas e atitudes, com os mesmos pecados que nós tínhamos antigamente, é ter uma adoração dividida. E sabe o que é mais difícil ainda para nós? A Bíblia fala, se eu cumprir todos os mandamentos, olha que coisa difícil, e muitos não têm se atentados para isso. A Bíblia fala, se nós cumprirmos todos os mandamentos e errar em um, nós seremos culpados de todos os outros. Olha que coisa difícil. Será que nós estamos atentos realmente àquilo que nós estamos praticando? Ah, mas eu só tenho esse daqui. Os outros eu já deixei, mas eu só tenho esse. Mas esse, só esse. Mas esse não vai deixar você entrar no reino dos céus. Esse não vai deixar, porque no céu não entra pecado. E isso é dividir a adoração. Infelizmente, tem um dado estatístico. A última estatísticas que foi feita, que 20% da população brasileira hoje são cristãos. Eu acredito que isso deva dar aí por volta de 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos. E sabe o que essa estatística disse? Que para cada cristão que está na igreja tem um desviado lá fora. Ou seja, nós éramos para ser 80. Mas muitos já decidiram voltar para o mundo e ficar no mundo. E muitos desses 40 não conseguiram ter uma adoração genuína, uma adoração que adore e glorifique a Deus.
Moisés não aceitou a primeira proposta. E as pragas vieram, e tome praga, e tome praga. E Faraó chamou a Moisés para mais uma proposta. E ele disse o seguinte: já que vocês não querem adorar aqui, eu vou fazer uma segunda proposta. Vocês vão e adorem até o deserto. Mas não vá muito longe. Vai e adore ele até o deserto e depois volte para cá. Essa proposta é mais sutil do que a primeira. Olha como o diabo é sujo. O que ele estava falando? Figurando, trazendo para os dias de hoje. Vai e adore na igreja durante o domingo, mas durante a semana você volta para o mundo. Não vá muito longe, não fique lá o tempo todo. Não deixe o seu coração na presença de Deus. Adore no domingo e durante a semana você vem comigo. É essa proposta, bem mais sutil, que Faraó fez para Moisés. Em Atos capítulo 7, versículo 39, na pregação do mártir, do primeiro mártir da igreja primitiva de Estevão, ele diz na sua pregação que alguns em seu coração voltaram para o Egito. Sabe o que é isso? Estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus, mas ter o coração e os olhos com todas as mazelas e pecados que tem no mundo. Tem um pastor que eu estava vendo, um pastor, o testemunho de um pastor de uma igreja de Brasília, satélite de Brasília, e aí foi um irmão lá dar um testemunho. O irmão já com um tempo de cristão de igreja, ele foi dar um testemunho. E aí ele falou: irmãos, porque Deus me libertou, Ele transformou a minha vida. Eu vivia no pecado, vivia na promiscuidade, na prostituição, na bebedeira, saía à noite na jogantina. Rapaz, que tempo bom. O pastor olhou para ele: que é isso, irmão? Que isso? Que tempo bom, coisa nenhuma, misericórdia. Sabe o que é isso? Está na casa de Deus, mas o desejo do coração está lá no mundo. Querer andar no mundo. Tem muita gente servindo a Deus com saudade do Egito. Tem muita gente servindo a Deus com saudade das cebolas e dos pepinos que comiam lá no Egito. Muita gente que hoje está livre e tem o desejo novamente de ser escravos lá fora. Adoração não é apenas cantarmos coisas especiais a Deus, como nós acabamos de fazer aqui. Adoração é a extensão do que eu faço no meu dia a dia, quando eu estou sozinho lá na minha casa. Quando eu estou sozinho com o meu celular. Quando eu estou sozinho no meu computador, quando eu estou sozinho nas minhas redes sociais, ou assistindo um filme na minha Smart TV, quando eu estou sozinho com os meus amigos lá no meu trabalho, as minhas amigas, pessoas das quais nem sabem que eu sou de Jesus e carrego a marca da promessa, a marca da salvação, a crucificação de Jesus para a remissão de pecados. Adorador é isso, irmãos. Adorador é isso. A terceira contraproposta que nós lemos está no capítulo 10, do versículo 8 ao 10, né? Outra proposta muito sutil. Essa é mais sutil que as anteriores. Ele disse: fica no Egito. As suas mulheres e as suas crianças. Os homens podem ir, mas as mulheres e as crianças vão ficar. Sabe o que eu vejo aqui? É a proposta no inimigo, é a proposta de Faraó de tentar impedir a nossa adoração a Deus em família. Ele tem tentado impedir
a nossa adoração a Deus em família. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção aqui, porque tem muitos que não conseguem entender a força que isso tem no reino espiritual. Adorar a Deus em família. Tem muitos homens e mulheres que não conseguem entender ainda. Deus ainda continua procurando homens e mulheres como Josué, para falar a célebre frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Faraó estava propondo? Os homens saem para adorar a Deus, mas suas mulheres e seus filhos continuam na escravidão do pecado. E muitos não têm se importado para isso. Eu vou louvar a Deus. Minha filha não está vindo. Qual é o preço que você tem pago para que sua filha venha? Quanto você tem orado? Quanto você tem jejuado? Meu filho não vem. Quanto você tem? Qual é o preço? Meu marido não vem. Minha esposa não vem. Qual é o preço? Quanto você tem pagado para você poder dizer a célebre frase de Josué: eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um preço a ser pago. É muita oração, é muito joelho no chão. Agora, desde que o mundo é mundo, Deus não trata o ser humano como um indivíduo. Sabiam disso? A salvação vai ser individual, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma família. É por isso que o homem é o sacerdote do lar, ele é responsável para conduzir a sua família na presença do Senhor. O Deus, ele nos olha como um indivíduo, a salvação é individual, mas ele trata a humanidade, desde que o mundo é mundo, como família. Na primeira situação do dilúvio que teve aqui na face da terra, a Bíblia fala que Deus olhou e viu que Noé era justo diante de Deus. Ele não disse toda a sua família, mas a Bíblia fala que Noé era justo. E Deus falou para Noé: entre na arca, eu vou salvar só os animais e você. Não, o que Deus disse para Noé? Será salvo você e toda a sua casa. Você, sua esposa, seus filhos e sua nora. Quando Deus chamou Abraão e disse que de Abraão ele faria uma grande nação, em ti será bendita todas as famílias da terra. É por isso que nós estamos aqui. Através de Abraão, todas as famílias da terra foram benditas. Deus abençoou somente Abraão? Não, abençoou Abraão, abençoou Sara, que era estéril, Isaac, Jacó, todas as famílias da terra. E nós podemos encontrar isso também no Novo Testamento. Isso continua no Novo Testamento. A Bíblia fala que quando Pedro, isso lá em Atos 11, um anjo apareceu para Cornélio e falou para Cornélio: pede para alguém ir atrás de Pedro, para que Pedro venha e ore por você. Quando Pedro chegou lá, o anjo falou com Cornélio. Quando Pedro chegou lá, Cornélio falou tudo para ele e Cornélio perguntou para ele: o que eu faço para ser salvo? O que Pedro respondeu? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, toda a sua família. Na situação quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, estavam encarcerados, e o carcereiro responsável por aquela prisão muito atormentado, que depois que eles começaram a cantar hinos de louvor e adoração ao Senhor, o cárcere todo tremeu, todas as correntes se soltaram, e ele preocupado, querendo se matar, vendo que ele iria ser morto, porque imaginou que todos os presos teriam ido embora, Paulo disse: não faça isso, estamos todos nós aqui. E Paulo começou a falar para ele do amor de Jesus, e ele falou: o que eu faço para conhecer a Cristo? O que Paulo falou? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus sempre trabalha com famílias.
E muitos não têm dado essa devida importância. Faraó, estou terminando, faz a última proposta. E é uma forma, e é uma proposta que tem acontecido muito nos nossos dias. Não pouco, mas muito nos nossos dias. Faraó disse, pode ir embora, todo você e o seu povo, mas todo o seu gado, todos os seus bens, tudo que você tem fica. Vocês vão prestar culto e adorar a Deus, mas não vai ter nenhuma oferta e sacrifício de holocausto. O que Moisés falou para ele? Além de nós levarmos o nosso gado, você vai dar gado para nós ofertarmos a Deus. E nós não vamos levar somente os gado não, nós vamos levar o ouro, a prata e o tesouro do Egito. E foi assim que aconteceu. E sabe por que aconteceu isso? Porque Deus tinha um propósito com todo aquele ouro da construção de um tabernáculo, um lugar de adoração do nosso Deus. Sabe qual que é o maior problema nos nossos dias, irmãos? É que muitos de nós não queremos adorar a Deus com tudo que nós temos, inclusive com os nossos bens. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo, de toda a tua renda. Sabe o que é qual o significado do verbo honrar? É a mesma coisa de honrar o teu pai e a tua mãe? É colocar aquela pessoa acima de tudo e de todos. Eu, como filho, como ser humano, eu devo respeitar, obedecer os mais velhos e tratar bem todas as pessoas. Mas meu pai e minha mãe eu tenho que honrar. É algo a mais. É a mesma coisa a Deus. É por isso que a Bíblia fala, honra o Senhor com os teus bens. Olha só que coisa interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, quando fala de Ananias e Safira, olha que coisa interessante. Pedro chega para Ananias e Safira e diz o seguinte, por que vocês deixaram Satanás enganar o seu coração? Sabe por quê? Porque do nosso coração procede a saída da vida. Quando nós não adoramos a Deus com o nosso coração, irmãos, fica difícil ofertar. Fica difícil dizimar. Fica difícil trazer o quilo e pensar naquele que é menos favorecido. Quando nós não adoramos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, fica difícil socorrer os necessitados. Sabe por quê? Porque o meu coração não está preparado para isso. É por isso que Pedro falou para Ananias e Safira, por que vocês deixaram que Satanás tomasse conta do coração de vocês para que vocês pecassem contra Deus? Eles não adoraram com tudo o que eles tinham. E é por isso que eles morreram. Essa última carta que Faraó tinha na manga, do povo ser liberado sem os bens, não seria importante para nós se não tivesse acontecido. Aconteceu porque é importante. E isso nós precisamos entender. Quando nós deixarmos de aceitar, irmãos, a proposta do diabo, eu não sei se essa região, a terra vai subir, eu não sei se o céu vai descer, mas nós vamos sentir a presença de Deus e vamos descobrir qual é o verdadeiro sentido da adoração. Nesse sentido da adoração que nós estamos falando aqui, irmãos, nós estamos engatinhando ainda. Engatinhando, nem andando como criança, cambaleando nós estamos engatinhando no sentido de adoração. Em entender qual que é o verdadeiro sentido da adoração. É por isso que os 2 mandamentos, no qual Jesus veio aqui,
Os 2 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Mas é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração. A gente não fala isso, a gente resume, a gente vai achatando. Com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Sabe o que é amar a Deus de todo o seu coração? É estar disposto a dar a Ele a primazia das nossas primícias. Quando nós realmente aprendermos o sentido da adoração, nós vamos adorar a Deus como nós nunca adoramos antes. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês e ao meu também. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Pastor, vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso culto. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ela nunca volta vazia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Como eu preciso aprender a te adorar em espírito e em verdade. Como eu preciso ter um coração contrito, um coração, ó Deus, que agrada ao Senhor. Como nós precisamos da tua presença, Senhor, para quando nós estivermos sozinhos, quando nós estivermos com os nossos amigos e amigas, nós testemunhar do teu amor, da tua palavra, da tua unção, da tua graça salvadora. Como eu disse, ó Deus, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e nós não podemos chegar lá com as mãos vazias, nós temos que chegar lá com as vestes brancas, com o coração transformado, com, ó Deus, as mãos, ó Deus, limpos de coração, com o espírito restaurado, renovado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O mundo é mau, os dias são maus, e muitos de nós temos brincado de ser cristãos e não estamos atentos com tudo o que tem acontecido. Dai-nos um coração de um verdadeiro adorador, que nós não possamos dividir a nossa adoração, mas que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que o amor de Deus Pai, que a presença contínua de Jesus o Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com seu Criador. Compartilhe Jesus.